Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um momento de mensagem diária e oração da fé. Eu quero avisar você que está chegando agora no canal, você que está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, que essa mensagem é continuação de um estudo que estamos fazendo porque as pessoas sofrem, tá? E eu estou explicando dentro do que diz a palavra de Deus. Na mensagem passada, nós entendemos como acontece as promessas de Deus, porque muita gente fica dizendo que Deus é Deus de promessa, mas não entende como é feita as promessas de Deus. E aqui eu estou explicando o que está acontecendo com a sociedade hoje, que foi descrito lá no livro de Oséias, mesmo antes de Cristo, para que alguém não pense que a palavra de Deus, ela muda, que Deus, ele muda. E a mensagem de hoje começa assim: a sensualidade, o vinho, tiram o entendimento. E aí, o que é que você percebe? O homem é casado, tem uma mulher agradável, tem uma mulher que cuida dele, mas ele vai para a rua e vê aquela mulher com a roupa curtinha, do corpo muito bonito, cheirosa, e desperta nele o desejo. Desperta nele uma atração forte. E essa atração tem nome, é uma sensualidade, sabe? A cabeça dele vira, aquela mulher, que loucura. Por ali eu faço qualquer coisa, por aquela mulher eu faço qualquer coisa. E o que acontece com aquele homem? Ele trai a esposa, trai o casamento, se envolve em confusão, porque o entendimento dele foi conturbado. O mesmo acontece com o bêbado. Quem nunca ouviu dizer: olha, fulano é uma boa pessoa, até beber. Depois que bebe, ninguém conhece fulano. De calmo fica agressivo, de hétero vira homo. E aí, meu amigo, acontece meio mundo de coisa na cabeça e na vida do bêbado, do homem embriagado. Então a Bíblia diz que tanto a sensualidade quanto o vinho consegue tirar o entendimento das pessoas. E o que é que acontece com uma pessoa que não tem entendimento? Aí você vai ver uma criança que não sabe que aquele fio dá choque, e de repente ela toca naquele fio e sofre uma descarga elétrica e morre. É como aquela criança que não sabe que aquele ferro está quente, até sofrer queimaduras e, a depender do grau, amputar parte de seus membros. Meu amigo, o mesmo acontece com aqueles que ficam cegos diante do pecado. Estão sofrendo o tempo todo mutilação causada pelas trevas. As trevas, meu amigo e minha amiga, estão mutilando as pessoas, tirando a vontade de viver, tirando a vontade de trabalhar, tirando a vontade de respeitar e amar uma família, de respeitar e amar o marido, a esposa. E não é que aquelas pessoas sejam ruins, simplesmente elas se tornaram cegas, sabe? Sem entendimento. Não é que voltaram a ser uma criança, porque uma criança, ela não tem maldade, mas não acertam mais o caminho, porque ficaram cegos pela sensualidade. É aquele homem que acha que agora o modo de vida dele é seguir mulheres que o atraem. É aquela pessoa que acha que se não tomar uma cachaça no final de semana, não está curtindo. Para curtir ele tem que estar bêbado, para curtir ele tem que se sentir louco. São pessoas que perderam noção do entendimento da vida por causa do seu pecado. E isso é uma garantia, é uma promessa de Deus.
tá? E eu vou insistir nisso para você, crente, que fica dizendo que Deus é de promessa e Deus tem uma promessa na tua vida. Então, você agora vai ter que explicar se a promessa na tua vida é para o bem ou para o mal. Mas você precisa ouvir a mensagem e entender. Verso 12, para as pessoas que são idolatras. Diz assim: o meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os enganou. Eles, se prostituindo, abandonaram o seu Deus. E essa prostituição, meu amigo e minha amiga, é o que a língua portuguesa chama de promiscuidade. São as pessoas que têm misturado a lei de Deus com diversas culturas religiosas. São pessoas que tentam amenizar a fé. São pessoas que tentam mostrar atalhos para se chegar a Deus. E não existe atalhos para se chegar a Deus. E aí nós vemos igrejas cheias de adivinhadores, cheias de profetas que adivinham e profetizam segundo seus próprios interesses, tá? E aí sacrificam sobre os montes, queimam incenso debaixo dos carvalhos, porque é boa sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem, vossas noras adulteram. Qual é o mal do século hoje? Além da depressão, a prostituição, a infidelidade. As pessoas, quando pensam em festa, pensam em orgia e prostituição. E aí, a nossa sociedade tem criado mecanismos para proteger a mulher, coitada. Porque a mulher é uma vítima, né? E aí existem leis, como a Lei Maria da Penha. Por que minha esposa não precisa da Lei Maria da Penha? Porque você, mulher casada, você que escolheu um marido, um homem, tá? Você não procurou um moleque para botar dentro de casa. Você não foi no fundo de um bar, pegou um cara qualquer. Eu ia falar uma coisa, mas não cabe dizer aqui no canal, e levou para sua casa. Por que você não precisa da Lei Maria da Penha para lhe proteger desses monstros, como diz a sociedade por aí? Por quê? Aqui na Bahia aconteceu uma coisa muito interessante. Uma delegada cuidava de casos de mulheres que sofriam abuso. E ela morreu nas mãos de um abusador. Gente, a sensualidade, a sensualidade e o vinho tira o entendimento. É você se afastar de Deus e querer fazer as coisas à sua maneira. Não importa o quanto você acha que é sábio, que estudou, que entende das coisas dessa vida, o pecado vai fazer você sofrer. Você acha que é brincadeira? Então vamos ver aqui o próximo versículo, que diz assim: eu não vou castigar vossas filhas, que estão se prostituindo. Não vou castigar suas noras, porque adulteram. Porque os homens mesmos se retiram com as meretrizes, com as prostitutas cultuais e sacrificam, pois o povo que não tem entendimento correm sozinhos para a sua própria perdição. E é isso que está acontecendo. Você sabe que aquela amizade é ruim, você insiste. Você sabe que aquela companhia é ruim, você insiste. Você sabe que aquela relação é ruim e você insiste. É você mesmo, com as suas próprias mãos, que está se destruindo, e você não pode culpar a Deus. Eu sei que ouvir certas verdades é difícil, mas se você quer mudar de vida, você tem que entender o que pode estar fazendo de errado. Se você quer mudar de vida, você tem que olhar para dentro de você e ver o que tem que ser mudado.
Você tem que olhar para os seus filhos e entender onde eles podem estar errando. Não para crucificá-los, nem acusá-los, mas para mostrar a direção certa. E ainda diz assim: ainda que tu, ó Israel, queira se prostituir, não se faça culpado Judá, nem venha ao monte do Senhor, nem jureis dizendo: o Senhor vive. Se quer viver pecando, vá pecar, mas não diga que tem relação com Deus. Você quer viver na prática do pecado? É uma escolha sua. Você quer viver se prostituindo? É uma escolha sua. Mas não culpe seu marido ou sua esposa porque o seu casamento afundou. A culpa é sua, tá? Você não consegue se segurar no emprego por causa da bebida? Não culpe seu patrão nem seus colegas. O único culpado é você. Para de querer culpar os outros. Para de querer que Deus resolva os seus problemas todas as vezes que você escolhe um caminho ruim. Deus já fez a parte dele. Deus já prometeu bênção para aqueles que obedecem a Deus e a maldição para aqueles que se afastam de Deus. E claro, a promessa de Deus sempre vai se cumprir. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele dirija a sua vida. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor é justo e a Tua palavra é verdadeira. Não há Deus como o Senhor. Pedimos a Ti direção, entendimento. Pedimos ao Senhor perdão pelas vezes que nos afastamos dos Teus caminhos, pelas vezes que deixamos de ouvir a Tua voz para querer seguir o nosso próprio raciocínio. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor é justo e verdadeiro, e não há outro como o Senhor. Pedimos misericórdia e compaixão por nossas vidas, a cura pelo doente, a proteção para aqueles que estão o tempo todo na rua. Pedimos ao Senhor misericórdia e compaixão por aqueles que foram desenganados pelos médicos, aqueles que estão nos hospitais, no leito de dor, aqueles que estão sofrendo. Espírito Santo, estenda o Senhor agora Tuas mãos santas e poderosas sobre o Teu povo, esses que nesse momento ouvem a mensagem diária, esses que nesse momento pedem a proteção de Deus. Estenda, meu Senhor, Tuas mãos santas e poderosas e faz com que a vida deles sejam transformadas. O doente seja curado, o viciado seja liberto. Essa pessoa depressiva, angustiada, receba do Senhor uma chance para mostrar que pode ser diferente. Meu Deus amado e meu Pai, eu oro por aqueles que passam dificuldade, por aqueles que estão tendo dificuldade de sustentar sua família. Seja o Senhor o provedor desse lar, seja o Senhor o provedor desta casa. Clamo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, que seja a vida desse povo uma vida abençoada, que seja a vida desse povo que ora comigo uma vida próspera. Aqueles que vão dormir, que faça isso em paz, que recobrem suas forças. Aqueles que saem para trabalhar, que saia em segurança, porque o Senhor é com eles. Meu Deus amado, que a vida deles seja uma vida abençoada, porque eles escolheram seguir ao Senhor. Oro, meu Deus, para que esta água agora consagrada seja um santo remédio para a cura e libertação do doente, do enfermo. Aquele que beber esta água, seja ele abençoado por Deus, em um nome de Jesus. E aqueles que cooperam com esse canal, lembra de abençoar, de prosperar as obras deles. Aquele que crê e concorda, diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.